Olá, sejam todos bem-vindos. Como eu disse no meu último vídeo, eu ia começar a relembrar alguns deputados sobre a Constituição brasileira. Então, eu começo hoje com essa matéria aqui, tá? Constituição Federal de 1988. Título 1º, dos princípios fundamentais. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos dois pontos. Inciso 1º, a soberania. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esta é a Constituição Federal no seu artigo 1º. Seu Arthur Lira, essa é para o senhor. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje eu estou vestido a caráter. Como vocês viram aí, eu falei que eu ia trazer o artigo 1º. E como eu não sou um cara de meias palavras e não minto, tá aí para vocês o artigo 1º da Constituição. Mas a matéria de hoje não é sobre isso. A matéria de hoje é sobre pensão por morte. Sobre uma reunião que houve hoje, uma entrevista que houve hoje no Bom Dia Ministro, com o ministro Carlos Lupe, e ele falou sobre as possíveis mudanças na pensão por morte em 2024. Então vamos falar sobre isso. Essa matéria saiu na Folha de São Paulo hoje, tá bom? Vamos à matéria. Você já é inscrito no canal? Não? Se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha muito, que é muito importante. Se você quiser saber sobre a pensão por morte e o que pode acontecer em 2024, fica aqui comigo até o final do vídeo. Combinado? Maravilha. Então vamos lá. Mudanças na pensão por morte do INSS podem ser revistas, afirma o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Grupo de estudos debate alteração na reforma da Previdência de 2019 e deve apresentar resultados no ano que vem. As mudanças na pensão por morte do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, feitas pela reforma da Previdência de 2019, podem ser revistas pelo Ministério da Previdência Social, segundo o ministro Carlos Lupe. Um grupo de trabalhos do Ministério estuda alterações na Emenda Constitucional 103 de novembro de 2019 e deve apresentar os primeiros resultados em 2024, afirmou Lupe em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, na manhã desta quarta-feira, dia 22. Abro aspas, nós queremos discutir o que foi essa reforma e ver os pontos que precisam ser corrigidos para não piorar cada vez mais o sofrimento do povo brasileiro. Isso deve acontecer no próximo ano que vem, disse o ministro Carlos Lupe, fecho aspas. O foco principal é o cálculo da pensão, que sofreu redução de 40% com a reforma de 2019. A nova regra, no entanto, foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, que falou que é constitucional. Vocês lembram disso? Em julgamento neste ano, os ministros consideraram que a alteração no benefício são constitucionais, ao julgar uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o STF foi contra o povo. Para vocês terem ideia do tamanho da encrenca que a gente vai enfrentar aqui para poder voltar a pensão por morte a 100%, que é um direito adquirido, né? A pensão por morte paga hoje uma cota familiar de 50% sobre o benefício do segurado que foi morto. Caso ele estivesse aposentado ou sobre a aposentadoria por invalidez, a que ele teria direito, mais 10%, por dependente até o limite de 100%. Antes da reforma, a pensão correspondia a 100% do benefício. Uma viúva sem filhos recebe 60%. É esse exemplo que foi usado por Lupe para explicar o motivo de debaterem o tema no Ministério. Abro aspas, eu dou um exemplo prático. Você, uma dama, se o seu parceiro morre amanhã, você vai receber 60% da renda dele. Eu pergunto, é justo isso?
Eu quero discutir isso, eu quero discutir se a Previdência Social é apenas um número frio. Se ela não está lidando com o ser humano, com vida, com distribuição de renda. Fecha o aspas. Como é que ela vai lidar com ele depois de morto? Não é não? Afirmou o ministro Carlos Lupe. O ministro não deu mais detalhes do que pode ser revisto, mas disse que os pontos em debate devem ser levados ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, hoje composto por representantes do governo, dos trabalhadores e de empregadores. Na entrevista, Lupe prometeu para 2024 a implantação da teleperícia, já foi implantada esse ano, que será a realização de exames periciais online, por meio de consultas por celular ou computador, conforme lei sancionada na semana passada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida enfrenta a resistência dos peritos médicos do Brasil, que a chamam de ilegal e afirmam haver maior probabilidade de fraudes e erros nos diagnósticos, resultando em negativas ou concessões indevidas. Abro aspas, a telemedicina é o mecanismo que vamos usar a partir do ano que vem, o mais moderno do mundo. Com a pandemia, a telemedicina foi uma luz para salvar muitas vidas de cidadãos no mundo todo. Fecho aspas. Na teleperícia, o perito médico poderá atender o segurado por meio de uma central que será a própria agência do INSS e fazer a avaliação online, em consulta por computador ou no consultório ou no celular. Hoje é feito isso em clínicas médicas. Aquele cartão de todos, aquele Amor e Saúde, faz as consultas médicas todas por telemedicina. Os convênios médicos fazem muito isso por telemedicina. Né? Você, quando precisa de alguma coisa do convênio médico, eles marcam uma teleconferência e fazem a telemedicina. Te atende pelo computador. Sem entender que há direito do benefício por incapacidade, é feita a liberação. Se não, é recusado. Abro aspas. Esse é um mecanismo que veio para ficar, fecho aspas, afirmou o ministro Carlos Lupe. É isso aí, pessoal. Novidades para pensão com morte ano que vem. Temos grandes possibilidades de ter uma inversão nessa cota de 50%, talvez volte a 85%. Mas é uma promessa ainda. Tem muita coisa a ser discutido. Se isso for como plano, com projeto de lei, ainda tem que ser colocado em plenário, tem que ser colocado em comissões, tem que ser discutido, votado, e a gente sabe que isso não é fácil, demora muito. Então vamos ver o que o ministro consegue. Agora, se for feito através de medida provisória, fica mais fácil. Apesar que você não pode mudar uma emenda constitucional por medida provisória. Você só pode mudar uma emenda constitucional com outra emenda constitucional, né? Ou uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, tá ok? Só para ter uma ideia do que é isso. Bom, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link da matéria, junto com o link do meu canal, da minha fanpage do Facebook. Preciso chegar a 10 mil inscritos. Conto com a colaboração de vocês. Tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um comentário e o like, que é muito importante. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. I knew